Lucas 2, de 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré, de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Perdão. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Primeira coisa que eu queria destacar dentro dessa narrativa de Lucas é que muitos homens, muitos líderes, muitos governadores, imperadores, reis, sem perceber, contribuíram para o cumprimento das profecias de Deus. Durante o tempo do cativeiro babilônico, o povo de Israel foi conduzido como escravo para a Babilônia, ali sob o reinado do rei Nabucodonosor. E um rei chamado Dario, um rei ímpio, um rei que não temia Deus, que não conhecia Deus, foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, os hebreus, do cativeiro babilônico após 70 anos, conforme profetizou o profeta Jeremias há 60, 70 anos atrás. Ou seja, como Deus usa pessoas iníquas, ímpias, para que elas, sem perceberem, estavam cumprindo a missão ou a profecia que Deus havia anunciado. Vejo claramente isso quando Jesus começa a anunciar aos seus discípulos, no momento em que Jesus termina o seu ministério aqui, entre nós, e está sendo conduzido depois de ter sido morto, ressuscitado, está finalizando o seu tempo aqui, lá em Atos capítulo 1, e ele nos dá autoridade, ele diz que nós receberemos poder do Espírito Santo, Atos 1:7, e descereis sobre vós do Espírito Santo, e este testemunho tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando isso se cumpre? Poucos anos depois, cerca de 70 anos depois, 40 anos depois, se cumpre, quando a perseguição começa a ser desencadeada em Jerusalém, e os cristãos começam a fugir para Antioquia, para cidades mais próximas, e ali o evangelho começa a alcançar outros povos, outros países, outras populações. Estava ali se cumprindo aquilo que foi anunciado por Jesus, fruto do quê? Da perseguição desencadeada pelas autoridades romanas. Isso também aconteceu, irmãos, durante o nascimento de Jesus. A profecia sobre o lugar do nascimento de Jesus aconteceu pelo decreto de um imperador ímpio chamado César Augusto, que era sobrinho neto do Júlio César, quando determinou o recenseamento. Não posso esquecer, jamais esquecer, que todas as promessas de Deus se cumpriram ou haverão de se cumprir. Nada daquilo que Deus determinou para o seu povo deixará de se cumprir, porque Deus é Deus e Ele é quem está no controle da história. É interessante que a gente começa a perceber, pelo relato de Lucas, esse controle de Deus na história, quando eu consigo ler nos versos 4 e 5, ou 4 a 6, pelo relato de Lucas, e aí ele fala exatamente dessa saída de José com Maria, lá de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para a cidade chamada Belém. O verso diz assim: assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa de a linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. O imperador era César Augusto, mas era Deus quem estava no controle da história. César Augusto foi quem determinou, mas sem perceber, que ele estava sendo usado por Deus para que pudesse ser concretizada, realizada a profecia a respeito do nascimento do Filho de Deus. Interessante que esse termo alistar-se é um termo que significa o registro do nome de cada cidadão
a sua idade, a sua posição social, nome da esposa, nome dos filhos. Qual era a finalidade? De conhecer a população, com a finalidade de cobrar impostos, e a finalidade também de poder regimentar os homens em idade que pudessem se alistar para, quem sabe, para serem usados numa guerra. E é interessante, irmãos, que durante esse fato do nascimento de Jesus, pelo menos 5 profecias se cumprem. 5 profecias se cumprem no desenrolar do nascimento de Jesus. A primeira profecia foi dada por Deus lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Messias deveria vir da semente da mulher, descendência da mulher. Depois que Adão e Eva cometem o pecado da desobediência de Deus, Deus disse, olha, então virá que virá da semente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. E em Maria se cumpre a profecia de Deus. Uma segunda profecia que a gente percebe se cumprindo na vida de Jesus é que ele viria da tribo de Judá. Está lá registrado em Gênesis capítulo 49, verso 10. Jesus viria da tribo de Judá. De maneira mais sucinta, mais direcionada, em 2 Samuel 7, a gente consegue perceber que o Messias enviado da parte de Deus viria da descendência de Davi. Não só da tribo de Judá, mas da linhagem de Jessé, o pai de Davi. Da árvore genealógica de Jessé, o pai de Davi. Em Isaías capítulo 7, verso 14, o profeta anuncia que o Messias viria de uma virgem. Nasceria de uma virgem. E por último, em Miqueias capítulo 5, verso 2, que ele haveria de nascer em Belém. Sabe, irmãos, é tão lindo a gente perceber que todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram no tempo, local e de acordo com aquilo que Deus havia determinado. E eu não sei você, mas muitas vezes a gente sofre de maneira antecipada, com medo daquilo que foge do meu controle, daquilo que não acontece de acordo com o que eu esperava, no tempo que eu esperava, da maneira como eu esperava. Não sei se você lembra, mas lá em Lucas, no capítulo 1, a Bíblia fala que quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, Maria trouxe alguns questionamentos. Afinal de contas, ela era virgem, ela não tinha conhecido um varão, ainda que estivesse prometida a um homem chamado José, da tribo de Judá. Mas eles ainda não haviam tido relacionamentos ou relações. E ela começa a perguntar ao anjo como se daria tudo isso. Olha, de acordo com o meu entendimento, isso não é possível. E é tão bom quando o anjo Gabriel diz a Maria, olha, por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Sabe, irmãos, Deus transforma situações que nem parecem ser algo que possamos comentar, com algo concreto que se realiza em nossas vidas. Por isso, desafiei os irmãos na última quarta-feira, e hoje desafiei alguns irmãos durante o culto também, do culto de Natal, a relembrar, a destacar, a identificar alguns fatos que serviram como referenciais nessa caminhada em 2020. Situações muito dolorosas, perdas, dores, enfermidades, desempregos, pessoas as mais diversas sofrendo. Mas quantas coisas Deus fez em nossas vidas? E tudo estava no controle de Deus. Alguns usam um verso que é interessante, coisa assim, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Ainda que seja exagerado, mas é verdade. Tudo está no controle de Deus. É como se a gente estivesse se inquietando por aquilo que está acontecendo. O Senhor disse, olha, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Mas, Senhor, eu sou virgem, não conheço o varão ainda. Como é que eu vou ser? Acho que o Senhor enganou-se. Acho que o Senhor errou o endereço. Acho que o Senhor errou a mulher. Eu não sou nem casada. Mas foi exatamente assim que Deus separou aquela mulher chamada Maria, uma simples moradora de Nazaré, para que pudesse ser escolhida como a mãe do Salvador, aquela que traria no seu ventre o fruto da promessa de Deus, lá no Jardim do Éden. É tão bom, irmãos, entender que tudo aquilo que Deus faz é perfeito no tempo próprio, no tempo determinado por Ele, apesar das nossas inquietações. Quem diz isso é Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versos 19 a 21, segundo Pedro 1, 19 a 21, ele diz assim, olha, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas,
E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É assim que nós entendemos aquilo que Deus tem separado para o seu povo. Ainda que pareça algo impossível, algo que eu não consiga conceber, não consiga entender, não consiga mensurar. Deus tem um plano e projeto para as nossas vidas. E eu louvo a Deus, porque Deus preservou as nossas vidas. Na última quarta-feira, quando eu tive a oportunidade de agradecer a Deus, assim como os irmãos fizeram, eu comecei a relembrar quantos livramentos Deus me deu. Nas minhas viagens para Arapiraca, nas minhas voltas. Esse ano, nesse final de ano, mais precisamente no dia 2 de dezembro, eu completei 2 anos. Nós completamos 2 anos de convivência, de relacionamento. 2 anos que estamos juntos nessa caminhada. E como Deus tem sido um Deus generoso, que nos dá a oportunidade de caminharmos juntos. Algo que não poderíamos imaginar. Se há 3 anos atrás alguém disse, olha, você estará com os irmãos em Arapiraca, conduzindo o rebanho. Olha, isso é impossível, não posso, não tenho tempo, tem muitas coisas para fazer, tem meu pai para cuidar, tem meus sogros para cuidar. E aí Deus transforma algo que parece impossível aos nossos olhos em algo possível. E muitas vezes nas nossas vidas a gente começa a criar obstáculo, dificuldade para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. E muitas vezes a gente até atrapalha. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, no tempo nosso. Mas Deus tem o seu tempo e o seu propósito, para que a glória e o louvor sejam deles. A segunda lição que eu aprendo com a profecia, com o nascimento de Jesus, é que as condições adversas para o cumprimento da profecia. Irmãos, o verso 6 diz assim, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Os irmãos conseguem imaginar qual a distância ali de Nazaré até Belém? Cerca de 120 quilômetros. Maria estava próximo do 9º mês de gravidez. E eu começo a imaginar quanta dificuldade essa mulher passou, quanto incômodo. Alguns dizem que provavelmente eles passaram 3 dias de caminhada. Quantas vezes nós precisamos nos submeter àquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas, para que se cumpram em nossas vidas as suas promessas? Quantas vezes nós temos que nos submeter a ficar calado, quando minha vontade era falar. Mas o Senhor diz, olha, se cala, calma, tenha calma, não fala não, deixa comigo. Quando a minha vontade é fazer do jeito que eu tenho força, da maneira como eu possa resolver, e o Senhor disse, olha, deixa comigo, eu estou resolvendo. E eu começo a imaginar, irmãos, quanto sofrimento, quantas adversidades. E o relato bíblico ele é bem claro. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus não poderia ter escolhido uma outra cidade. Deus não poderia ter escolhido uma outra condição. Deus não poderia ter escolhido um outro tempo. Provavelmente a cidade de Belém estava entupida de gente. Gente que saiu das suas cidades para ir até Belém para se alistar, de acordo com a determinação do imperador César Augusto. E quando Maria com José chegam lá, não encontram lugar onde Jesus pudesse nascer de maneira digna, de maneira honrada. Afinal de contas, aquele não era qualquer criança. Ali era o Filho de Deus. E é lindo, irmãos, quando percebo claramente, quando Deus nos ensina, Deus nos mostra o sinal de humildade. Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve usurpação de permanecer sendo igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quantos ensinamentos nós podemos extrair dessa experiência de Jesus? Dessa experiência de Maria e de José? Talvez alguns questionamentos pudessem surgir no coração de Maria. Mas, Senhor, a criança que eu estou trazendo no meu ventre é o teu filho. Como é que eu estou enfrentando situações como essas? E muitas vezes nós temos enfrentado isso em nossas vidas, em nossas famílias, e até em nossos empregos, em nossos relacionamentos. É aquela pessoa que é honesta, que é uma pessoa correta, que é uma pessoa íntegra,
e muitas vezes é marcada ou é penalizada pela sua honestidade, porque não anda de acordo com o entendimento do mundo. É aquele homem ou aquela mulher que é uma mulher fiel, um homem fiel à sua esposa ou ao seu esposo, mas que não caminha de acordo com os preceitos, com os valores, com os trâmites da sociedade. E muitas vezes nós somos taxados de besta, de ultrapassado, de retrógrados, porque você não sabe aproveitar a vida. Tá no dia de hoje, você está reunido com a sua família, olha, isso não tem sentido. E a gente consegue perceber claramente, irmãos, que Deus tem um plano para cada um daqueles que abraçou, que entendeu a missão que o Senhor lhe confiou. Gosto de ouvir com muita dedicação o testemunho daqueles que um dia tiveram uma vida pregressa, uma vida marcada pelos valores do mundo, pelos prazeres que o mundo oferece, e que hoje abriram mão desses prazeres fugazes, efêmeros, temporários, dolorosos, por uma alegria verdadeira, uma alegria que não tem fim, uma alegria que não se compra com dinheiro no banco, mas uma alegria que se consegue só em Jesus. As situações adversas da caminhada, da estadia, da permanência ali em Belém, em nenhum momento brotou no coração de Maria o questionamento por ter sido escolhida como a filha de Deus, como a mãe do Salvador. Quantas lições nós podemos aprender com esse casal que obedeceu, que submeteu aquilo que Deus havia separado para eles, como os pais do Salvador. E quantas vezes, irmãos, como cristãos, nós temos que nos submeter a situações adversas, porque eu não assinei aquele contrato que não condizia com a verdade, que eu permaneci fiel à minha esposa, ao meu esposo, que eu não concordei com aquela atitude porque ali era mentira. Eu estava compartilhando com o Regiane essa semana. O meu pai está com a casa dele, a casa do meu pai está no Pinheiro. E a semana passada, se eu não me engano, acho que na segunda-feira, a pessoa que está morando lá na casa do papai, uma moça que já está conosco já há mais de 50 anos, está morando, guardando a casa, protegendo a casa contra os vândalos. E quando eu liguei para ela para saber se estava tudo bem, ela disse, olha, alguém me sugeriu que nós tínhamos como ganhar dinheiro. Se você fizesse um contrato dizendo que eu era sua inquilina, que eu morava aqui de aluguel, eu poderia ser beneficiada pela Braskem. Veja como Satanás é astuto, irmãos. Como Satanás é ardiloso. E que ela quer colocar em nossas vidas situações de vantagem. De algo que a gente possa ser beneficiado por algum recurso, por alguma oportunidade. E na mesma hora disse, isso não é verdade. Isso é mentira. E mentira é ação de Satanás. Não podemos ser coniventes com atitudes como essa. Ainda que viesse a ganhar dinheiro. Se eu viesse a dizer que ela estava morando de aluguel na casa do meu pai, ela poderia receber alguma ajuda da Braskem. Mas eu disse, olha, eu não vou assinar nada, porque isso é mentira. E a mentira, Deus não abençoa. O pai da mentira é Satanás. E quantas vezes nós somos tentados para ganhar aquele dinheiro fácil, para receber aquela recompensa fácil, mas fruto da mentira, da enganação, que só Deus sabe. Ser cristão é doloroso? É, sim, é. Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é algo sério. É algo que temos que abraçar de maneira sincera, porque sabemos os riscos, as consequências de abraçarmos esse evangelho. Mas eu quero destacar uma terceira e última lição que eu posso aprender. Quando eu posso aprender a respeito daquilo que é Natal. E como a sociedade capitalista que temos à nossa volta distorceu, desvirtuou aquilo que é Natal. Quando muitas vezes a gente liga a televisão e percebe que o Natal que tem sido pregado, ensinado, propagado, é o Natal da festa, da mesa farta, dos amigos reunidos ao redor dessa mesa. E muitas vezes Deus permite que situações como essa, de pandemia, não nos permita abrir as portas das nossas casas, ou quem sabe ir até a casa de alguém, para ali celebrar aquela festa em que todos são convidados, menos o aniversariante. Em que todos são lembrados, menos o aniversariante. É a única festa que muitas vezes as pessoas convidam todos,
mas o aniversariante fica de fora. O texto que lemos, o versículo 6 e 7 diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. O fato que eu destaquei aqui, uma das pregações que eu fiz na igreja, é quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, que é o primogênito de Deus, mas não é o primogênito de Maria. É o unigênito de Deus. Em João capítulo 3, verso 16, é o unigênito, o único filho de Deus. Mas de Maria é o primogênito, ou seja, é o primeiro. Se ela teve o primeiro, teve outros. Algo que a gente precisa aprender a discordar quando se diz que Maria não teve outros filhos. Maria teve outros filhos. Não como ação do Espírito Santo, mas numa relação saudável com José. Por isso, Jesus foi o primeiro de Maria, dos demais que haveriam vir depois de Jesus. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Pelo menos 3 verdades eu aprendo aqui, com esse nascimento de Jesus. Foi um nascimento em família. Foi um Natal em família. Quem estava ali? Maria, José e Jesus. E muitas vezes nós estamos tão acostumados com a mesa, com a casa cheia. Estamos estranhando muitas vezes. Estamos celebrando o Natal só eu e você, só eu e Rejane, só Vera e Vinícius. Só a família Isroca. Família Balbino recebeu visitantes. Mas que coisa boa entender que o primeiro Natal aconteceu de maneira reservada. Não foi uma mesa farta, não foi muita gente celebrando. Apenas Maria, José e o menino. Precisamos valorizar, irmãos, o momento agradável, o momento fraterno do nosso lar. Muitos têm sofrido em função de permanecer em cima de suas casas. Muitas vezes usavam o trabalho como uma fuga, para evitar de estar vivendo ao lado da sua esposa, dos seus filhos, mas esse tempo de pandemia nos prendeu, nos limitou dentro dos nossos próprios lares. E nós precisamos aprender a conviver com as pessoas que nos são caras, pessoas com as quais a gente aprendeu a conviver, pessoas que são importantes na nossa caminhada. A segunda lição que eu aprendo é que um Natal sem pompa, sem festa. Jesus nasceu numa manjedoura, no coxo, onde colocavam a comida para os animais. Não numa mesa com peru, uma mesa com todas as bebidas caras. Não tinha pompa, não tinha festa, não tinha nada que pudesse atrair a sociedade hoje, sociedade atual. Não tinha nada de festa. Foi um momento simples. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Coisas simples, coisas de Deus que são simples. Aprendo isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, quando o comandante do rei da Síria, chamado Naamã, um homem leproso, e sai da Síria e vai até Samaria, na esperança de que o profeta Eliseu pudesse curá-lo. E ele sai com uma expectativa muito grande. Olha, já estou imaginando, vou chegar lá na casa do profeta, ele vai orar ao seu Deus, vai mover céus e terra, e vai colocar a mão sobre a lepra, e eu vou ficar curado. E nada daquilo aconteceu. E muitas vezes a gente fica frustrado, irmãos, porque a gente cria uma expectativa nos nossos corações, quanto àquele emprego, quanto àquela entrevista, quanto àquela consulta. E nada daquilo acontece. Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu. Mandou Eliasar, seu servo, sair e disse, olha, diga a ele que vai tomar banho, vai dar certo e mergulhe no Rio Jordão. E Naamã sai dali frustrado, porque trazia uma expectativa muito grande no seu coração de que aquilo pudesse acontecer. Natal é tempo de celebração, mas celebração simples. Reconhecer que Deus trabalha nas coisas simples também, não só nas pompas, nas festas, nas ostentações. E a terceira e última lição que eu aprendo. A Bíblia diz assim, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, irmãos, o tempo passou e o Filho de Deus continua não encontrando lugar em muitas famílias. O Filho de Deus continua sem assento, sem abrigo, sem acolhimento em muitas famílias.
Não foi só em Belém que esse fato aconteceu. Em pleno século XXI, nós sabemos que o Filho de Deus continua sem encontrar guarida, sem encontrar abrigo, sem encontrar acolhimento em muitas famílias. Que esse Natal seja um Natal em que possamos refazer o nosso entendimento a respeito de Natal. Que possamos entender que Natal é o tempo de comunhão. Quem é que está na sua casa? Eu, minha esposa, eu, meu filho, eu, minha esposa e meus filhos. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para agradecer a Deus pelo privilégio da comunhão. O que é que vai ter? Não vai ter nada, é só um bolinho, é um cafezinho, é um café quentinho e um pãozinho. Graças a Deus. No tempo de Jesus não teve nada. Só um estábulo mal cheiroso, cheio de feno, com capim, com os animais ali do lado. Se você tem um cafezinho, tem um pão em sua casa, levante as mãos para os céus. E agradeça porque tem um pão, tem um café, no qual você pode reconhecer o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E a terceira e última lição que vimos: receba Jesus. Não deixe Jesus de fora. Não faça como os donos das hospedarias, que deixaram Jesus de fora. Abra a porta, não só da sua casa, mas do seu, do meu, do nosso coração. E que Jesus possa encontrar guarida em nossas vidas e em nossas famílias. Que o Natal não se restrinja apenas um dia do ano. Que Natal continue sendo Natal durante todos os meses do ano. Porque Natal é o nascimento de Jesus. E Jesus não pode nascer apenas num dia do ano específico. Jesus precisa nascer todos os dias das nossas vidas, porque todos os dias precisam acontecer o nascimento de Jesus e todos os dias precisam ser Natal em nossas vidas. Que possamos entender claramente que o milagre do Natal se realiza a cada oportunidade que abrimos os nossos corações e permitimos que o Filho de Deus nasça em nossas vidas. Que Deus nos abençoe